Desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala à Ucrânia, em fevereiro de 2022, inúmeros think tanks ocidentais, veículos de mídia e líderes proclamaram com confiança que a economia russa estava à beira do colapso. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, declarou em março de 2022 que, devido às sanções americanas, o rublo foi reduzido a escombros e a economia russa estava prestes a ser cortada pela metade. Porém, em poucas semanas, o rublo se recuperou, continuou crescendo e em 2025 tornou-se uma das moedas de melhor desempenho mundial. Enquanto isso, ajustando pela paridade do poder de compra entre 2020 e 2025, o produto interno bruto da Rússia cresceu e ficou em quarto no mundo. Mas os bons tempos podem ter acabado de novo. Agora, em meados de 2025, o alerta de que a Rússia está prestes a colapsar volta a ganhar força, impulsionado por indicadores econômicos e avisos de líderes russos. Vamos dar uma olhada mais de perto no que está acontecendo e se a Ucrânia e seus apoiadores ocidentais estão finalmente prestes a levar a Rússia ao colapso econômico ou se o contrário é verdadeiro. Na verdade, é a Ucrânia que está à beira do abismo econômico. No quarto ano da guerra, só os maiores apoiadores da Ucrânia ainda não aceitaram isso. É difícil ver como a Ucrânia pode alcançar uma vitória puramente militar sobre a Rússia a partir daqui. Nas linhas de frente, a guerra se tornou um conflito exaustivo de desgaste. O objetivo principal não é conquistar território, mas desgastar continuamente as forças e equipamentos do oponente. Numa guerra assim, o lado com mais recursos é favorecido, e sua vantagem cresce com a duração do conflito. Apesar das grandes perdas em pessoal, armamentos e equipamentos, a Rússia ainda mantém vantagem numérica em efetivo, estoques de armas e produção. Como resultado, as linhas de frente vêm avançando constantemente para o oeste desde o início de 2024 e em um ritmo cada vez maior. Mas as linhas de frente não são o único lugar onde essa guerra de atrito está sendo travada. Duas outras frentes também estão em andamento e são igualmente importantes para o resultado geral. A segunda frente envolve ataques de drones e mísseis de longo alcance dos dois países longe das linhas de frente. Esses ataques visam a infraestrutura militar, logística e, cada vez mais, a econômica. Ambos os lados têm atacado infraestrutura energética, como refinarias, além de logística essencial, incluindo pontes, ferrovias, aeroportos e grandes instalações industriais. Como veremos um pouco mais adiante, nessa guerra de desgaste de longo alcance, a Ucrânia existe sem dúvida prejudicando a Rússia, tanto militarmente quanto financeiramente. Isso está ligado ao terceiro fronte dessa guerra, a econômica. O objetivo é o mesmo, enfraquecer o outro lado, até que não consiga mais lutar. A Rússia tem novamente grande vantagem sobre a Ucrânia em receitas, reservas e recursos. Porém, essa guerra econômica não ocorre só entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia recebe grande apoio financeiro e político dos Estados Unidos da América, União Europeia, Reino Unido e outros, além de mais de 16 mil sanções inéditas contra a Rússia. Numa guerra econômica de desgaste, Ucrânia e aliados têm mais recursos e devem prevalecer no final. Se você observar os três frontes juntos, o quadro muda bastante. A Rússia tem vantagem na linha de frente, mas Ucrânia e aliados foram mais bem-sucedidos em enfraquecê-la economicamente e com ataques de longo alcance. O futuro da Ucrânia parece depender de quem se desgastará antes, a Rússia economicamente ou a Ucrânia militarmente. Se a Rússia não conseguir continuar financiando sua guerra na Ucrânia, certamente terá que recuar, o que representaria uma vitória para a Ucrânia. E, no mínimo, daria à Ucrânia uma posição muito mais forte nas negociações pós-guerra que virão a seguir. No entanto, quanto mais tempo a economia russa conseguir suportar a pressão crescente, mais amargos esses acordos provavelmente serão para a Ucrânia e seus parceiros. As apostas são máximas. Com 3 guerras de atrito atingindo o auge, para onde penderá a balança? Vamos analisar como a economia russa oscila como uma bandeira nacional em uma lápide de Killed in Action. Mas vamos dar uma olhada rápida em como a economia da Ucrânia está se mantendo após mais de 1000 dias de guerra. Assim como para a Rússia, se a Ucrânia não conseguir continuar financiando seu esforço de guerra, provavelmente terá que pedir a paz em termos desfavoráveis.
A verdade é que a economia da Ucrânia só se mantém com ajuda estrangeira, especialmente após a invasão russa em 2022. O produto interno bruto da Ucrânia encolheu 28,8%, embora tenha crescido 5,3% em 2023 e 2,9% em 2024, e a previsão é de crescer entre 3% e 4,7% em 2025. Ainda assim, o produto interno bruto está cerca de 20% abaixo dos níveis anteriores à guerra. De uma população de 42 milhões em 2021, a Ucrânia perdeu cerca de 13 milhões em 2025. Inclui 8 milhões de refugiados no exterior e cerca de 5 milhões nos territórios ocupados pela Rússia, a maioria já naturalizada russa. Como você pode imaginar, a escala da perda de força de trabalho, empresas e atividade econômica, somada aos danos causados por milhares de ataques russos com mísseis e drones, fez com que a Ucrânia precisasse demonstrar o mesmo tipo de resiliência econômica que tem mostrado no campo de batalha. Mas é justo dizer que, sem os dólares dos Estados Unidos, dólares 118 bilhões, em ajuda e empréstimos dados à Ucrânia por seus parceiros, sua economia já teria colapsado pelo esforço de guerra. Segundo o Centro de Estratégia Econômica da Ucrânia, desde o início da invasão, toda a receita própria do orçamento estatal foi destinada à defesa, cerca de metade do orçamento. A assistência financeira estrangeira financia todas as despesas civis do orçamento do Estado. Em 2024, são necessários 38 bilhões de dólares em financiamento externo. Salários públicos, inclusive de programas sociais, agora são parcialmente financiados por Estados Unidos da América e União Europeia via Mecanismo de Aceleração Extraordinária de Receitas, ERA. O programa usa lucros de ativos russos congelados para financiar empréstimos à Ucrânia, fazendo com que Moscou acabe ajudando a pagar funcionários que resistem à sua invasão. Considerando a relação em evolução dos Estados Unidos da América com a Rússia e as questões legais envolvidas, não é ideal para a Ucrânia depender de um financiamento que pode ser interrompido a qualquer momento. Como a Ucrânia percebeu ao ser pressionada a assinar um acordo com Washington, a ajuda estrangeira quase nunca vem sem contrapartidas. Apesar do acordo garantir que a posse e controle dos recursos ficassem com a Ucrânia, o episódio mostrou como seus aliados podem influenciar em crises. Que escolha ela tinha? Após o primeiro ano da guerra, de fato recorreu à impressão de dinheiro. O Banco Central ucraniano evitou monetizar o déficit, apesar da inflação entre 14% e 27%. Após a impressão massiva de dinheiro para cobrir custos dos lockdowns da Covid-19, o mundo viu que o preço desse excesso é ainda maior. Inflação. Após a ajuda externa, a maior parte do déficit foi coberta por empréstimos internos. A Ucrânia deve enfrentar mais dificuldade para obter financiamento barato após inadimplir pagamentos várias vezes. Em agosto de 2024, o governo ucraniano decretou moratória na dívida. Então, novos calotes e rebaixamentos de crédito são prováveis. O principal é que, enquanto a Ucrânia receber grande apoio financeiro, sem falar em armas cruciais como sistemas de defesa aérea e projéteis de artilharia, provavelmente ela pode continuar o esforço de guerra até ficar sem pessoas aptas para lutar. Isso pode ser mais fácil falar do que fazer, já que a falta de mão de obra militar na Ucrânia é conhecida. Dos cerca de 250 mil recrutas que ingressaram nas Forças Armadas Ucranianas em 2025, 120 mil, quase metade, foram oficialmente registrados como desertores. Mesmo com financiamento e armamentos suficientes garantidos, a Ucrânia ainda pode ter que tomar uma decisão desagradável que até agora resistiu ferozmente para continuar na guerra. Pode ser necessário mobilizar jovens de 18 a 25 anos antes isentos. Então, essa é a economia da Ucrânia, resiliente, engenhosa, mas profundamente dependente de acordos pouco sólidos e, portanto, muito vulnerável. Vamos analisar como está a economia russa e até que ponto Ucrânia e parceiros a pressionaram para o colapso. Como na Ucrânia, o início da guerra impactou fortemente a economia russa. Após as sanções dos Estados Unidos da América, em março de 2022, o rublo caiu de cerca de 100 para mais de 138 por dólar. Centenas de grandes empresas ocidentais saíram do mercado russo e milhares de outras pararam de exportar devido às sanções. Isso gerou choques de oferta em setores e impulsionou forte inflação.
Quando Putin anunciou a mobilização em setembro de 2022, cerca de 1 milhão de russos fugiram do país. A maioria era de trabalhadores qualificados das grandes cidades. Isso levou a uma escassez aguda de mão de obra, especialmente de trabalhadores altamente qualificados, causando uma queda na produtividade e aumento dos salários, alimentando ainda mais a inflação. A taxa de desemprego da Rússia atingiu um recorde de 2%, mostrando a escassez de mão de obra. No início de 2023, após a Ucrânia forçar a Rússia a recuar de Kiev, Kharkiv, Oblast e partes de Kherson e Zaporizhia, com um contra-ataque bem-sucedido, o esforço de guerra russo parecia em apuros. Vladimir Putin reagiu ao transformar a economia russa em economia de guerra, impondo controles de capital para evitar saída de recursos e buscando substituir o comércio perdido com o Ocidente por outras regiões. Até o final de 2024, esses esforços parecem ter sido eficazes. Ao contrário da previsão de Joe Biden de que a economia russa seria reduzida pela metade, o 2,1% em 2022 e cresceu 4,1% em 2023 e 2024. Em 2022, o salário médio russo caiu 1,1%, mas subiu 7,6% em 2023 e 8,8% em 2024, para chegar a cerca de 10 mil rublos por mês, em torno de $1.100. O rublo se fortaleceu brevemente após a invasão, passando dos níveis pré-guerra de cerca de 75 a 80 por dólar para abaixo de 70 em certos momentos, antes de enfraquecer novamente depois. A Rússia compensou muitas sanções ao redirecionar seu comércio para países não ocidentais, como China, Índia e outros do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Supermercados russos seguem abastecidos, inclusive com produtos ocidentais sancionados como chocolate americano e vinhos franceses, mas bem mais caros que antes da guerra. As exportações de petróleo e gás da Rússia, principal fonte de receita para a guerra, continuaram fluindo. Na Índia, petróleo e gás russos foram comprados com desconto, reembalados e enviados a países que impõem sanções. Internamente, a mudança para uma economia de guerra criou dezenas de milhares de empregos no complexo militar industrial, sem falar em centenas de milhares de recrutas para as Forças Armadas. Para atrair militares e soldados, Estado e empresas oferecem salários até o dobro da média, entre $2.000 americanos e $3.000 americanos mensais. Esses trabalhadores e soldados são de regiões e cidades pobres, onde os salários aumentaram o padrão de vida e o consumo. Por um lado, foi um avanço social para milhões. Por outro, agravou as pressões inflacionárias. Como mostrou a inflação alta em 2023 e 2024, o maior risco para a economia da Rússia devido à guerra era o superaquecimento econômico excessivo. Para conter a economia, Elvira Nabiullina, presidente do Banco Central da Rússia, elevou os juros para 21%. Isso tem sido relativamente eficaz como medida de controle da inflação, com a inflação agora supostamente reduzida para cerca de 10%, pelo menos oficialmente. Considerando tudo, com base nesses principais indicadores, apesar de destinar cerca de 40% das receitas do Estado para a máquina de guerra, a economia da Rússia permaneceu muito mais resiliente do que se esperava. Caso contrário, não teria conseguido continuar a guerra com a mesma intensidade. Mas, como a história mostra, economias de guerra não são sustentáveis a longo prazo e, em meados de 2025, começaram a aparecer sérias fissuras. Você não precisa acreditar só na nossa palavra. Os alertas vêm de pessoas como a própria Nabiullina. No Fórum Econômico de São Petersburgo, em junho, ela alertou que o país não pode mais contar com as mesmas ferramentas que sustentaram o crescimento nos 2 primeiros anos da guerra contra a Ucrânia. Crescemos rapidamente nos 2 primeiros anos porque recursos livres foram ativados, disse ela. É preciso compreender que muitos desses recursos já se esgotaram. No evento, o ministro da Economia da Rússia, Maxim Reshetnikov, disse que a economia russa está perto de uma recessão, destacando a desaceleração. O produto interno bruto deve crescer 1,4% em 2025 e ter queda em 2026. Uma desaceleração após forte crescimento econômico não é necessariamente ruim. E muitos economistas argumentariam que, na verdade, é um passo necessário para garantir a sustentabilidade a longo prazo. Mesmo estar em uma recessão ou pairando perto de uma recessão, não é necessariamente um sinal de que uma crise está prestes a acontecer.
A Alemanha tem estado perto da recessão, com crescimento estagnado ou negativo há anos. Mas ninguém vê isso como um sinal de que sua economia está prestes a colapsar. Há vários sinais de que a economia russa está instável, principalmente no setor bancário. Há mais de 3 anos, bancos são mantidos artificialmente com controles de capital, empréstimos estatais e encobrimentos regulatórios. Para lidar com a inflação e pressões da economia de guerra, os russos tiveram que assumir mais dívidas, que com juros de 20% rapidamente se tornam caras. Oficialmente, os empréstimos em atraso chegaram a 105% da dívida das famílias e 4% da dívida das empresas no primeiro trimestre de 2025, embora esses números provavelmente sejam substancialmente maiores. Essa onda crescente de empréstimos inadimplentes não está apenas corroendo as finanças dos russos comuns, com 58% dos russos em uma pesquisa recente, dizendo que a inflação era sua maior preocupação. Também afeta os balanços dos bancos. Ao menos 3 dos 13 maiores bancos sistêmicos da Rússia já negociam discretamente com o Banco Central por resgates para sobreviver. A falência de um grande banco pode causar crise financeira, como o Lehman Brothers em 2008. O colapso de 3 seria catastrófico. Como resultado desse crescimento em efeito cascata dos calotes, o crédito entrou em colapso, com a demanda por novos empréstimos secando. Bancos enfrentam pressão, queda nos empréstimos, lucros em baixa e reservas menores. O problema principal são as taxas de juros muito altas. Por um lado, as evidências sugerem que elas têm sido uma ferramenta eficaz para proteger o rublo, embora o rublo forte diminua a competitividade das exportações russas. Taxas de juros altas incentivam a poupança, resultando em um recorde de 61 trilhões de rublos, cerca de 750 bilhões de dólares, nos bancos russos. No entanto, elas também desestimulam o investimento em empresas industriais e comerciais, complicando os esforços da Rússia para aumentar sua produção econômica diante de sanções sem precedentes, como evidenciado pela desaceleração da produção industrial e pelo aumento da inadimplência de empréstimos. A Rússia tem lidado bem com as sanções até agora. Trocou boa parte do comércio com o Ocidente por mais relações comerciais com China, Índia e outros países do sul global. A Rússia é bem menos dependente das exportações que outras grandes economias, com taxa de 219%, cerca de metade da média de 407%. Medidas para driblar sanções incluem importar componentes críticos por canais alternativos, com custo até 10 vezes maior. E depender fortemente da China e de uma frota paralela de petroleiros que burlam sanções para manter o comércio ativo trouxe seus próprios custos ocultos. Isso inclui economia menos eficiente, custos de transação mais altos e possível perda permanente de mercados ocidentais. As recentes sanções à indústria de hidrocarbonetos e a ameaça de Trump de tarifas de 100% para quem comprar petróleo e gás russos parecem ter mais impacto que as anteriores. Isso ocorre por causa da queda do petróleo e do rublo forte. Aproximadamente 40% da receita estatal russa vem das exportações de hidrocarbonetos. A cada queda de 10 dólares americanos no preço do petróleo, a receita da Rússia cai cerca de 17 bilhões de dólares americanos, ou 0,8% do produto interno bruto. O déficit planejado da Rússia para 2025 subiu de 0,5% para cerca de 1,7% do produto interno bruto, igual ao de 2024. O governo usa seu fundo soberano para cobrir esses buracos. Os ativos líquidos do fundo caíram para menos de 4 trilhões de rublos, cerca de 50 bilhões de dólares, valor semelhante ao déficit orçamentário deste ano. A Rússia só consegue cobrir mais um ano de déficits com os gastos de guerra atuais antes de esgotar seu cofre. Ela enfrenta as opções desagradáveis de imprimir mais dinheiro, correndo o risco de uma inflação ainda maior, impor medidas de austeridade, o que está longe do ideal durante uma guerra, ou aumentar o endividamento externo. Assim, a Rússia possui margem de manobra, com dívida, produto interno bruto, de cerca de 20% valor invejável frente às nações ocidentais. Os Estados Unidos atingiram cerca de 121% e 37 trilhões de dólares em dívida total. O Reino Unido está um pouco acima de 101%. A França está em 116% e a Alemanha em 67%.
O desafio é conseguir empréstimos, já que estão fora do sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. E não podem obter crédito do Fundo Monetário Internacional ou Banco Mundial. Resta recorrer a organizações como o Novo Banco de Desenvolvimento dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que têm recursos bem mais limitados e não visam principalmente socorrer seus membros. A Ucrânia intensifica a crise financeira ao aumentar ataques às instalações de energia russas. Apenas nos primeiros 10 dias de agosto, drone atacou a refinaria Novokubishevsk da Rosneft, em Samara, danificando a principal unidade de processamento de petróleo e paralisando-a por um mês. Outro ataque atingiu a refinaria de Ryazan, perto de Moscou, destruindo 2 unidades de destilação e reduzindo em 60% a entrada de petróleo bruto em agosto. Em 7 de agosto, um ataque de drone causou incêndio na refinaria Afipsk, em Krasnodar. Planta processa 625 milhões de toneladas de petróleo por ano, 2% do refino russo. Esses ataques afetam a exportação de hidrocarbonetos da Rússia, dificultando o financiamento da guerra e a manutenção da economia. Algumas estimativas apontam que os danos ultrapassaram 700 milhões de dólares até o final de 2024 e esse valor aumentou substancialmente desde então. Mais importante, a Rússia teve que interromper a exportação da maioria dos produtos de gasolina. Esses ataques também afetam fortemente o fornecimento de energia em regiões-chave, como Moscou, Crimeia e linhas de frente. Os ataques, chamados sanções de Budanov, elevaram os preços da gasolina nos postos a quase 3 dólares por galão, perto do recorde. Totalmente ciente dos efeitos negativos econômicos e sociais do aumento dos preços da gasolina, Putin se vê diante de um dilema desconfortável: proteger as receitas do petróleo em tempos de guerra ou manter os preços dos combustíveis domésticos sob controle. Ele priorizou a estabilidade interna, limitou exportações e assumiu custos, mas isso não é sustentável por muito tempo. Um sinal de que as táticas ucranianas funcionam. Considere tudo isso. Está claro que as próximas semanas ou meses serão decisivos para as perspectivas econômicas e militares de ambos os lados. É cedo demais para concluir que qualquer um dos lados está à beira do colapso, mas ambos estão caminhando para isso de forma exponencial, com fatores em grande parte fora de seu controle, limitando sua capacidade de resposta. O tempo dirá qual dos lados, se algum, sucumbirá à pressão primeiro. Mas aconteça o que acontecer, certifique-se de se inscrever no canal para acompanhar toda a história conforme ela acontece. E obrigado por assistir.